até falou domingo. Vem dias difíceis pela frente, irmãos. Não vamos pensar que está tudo bem, está tudo calmo. Vem dias difíceis e só vai ficar de pé aquele que tiver a palavra no coração bem guardada. Quando nós lemos, e lemos muitas vezes com emoção, de fato é tocante, história de missionários que morreram pelo Evangelho, ou que viram os parentes morrer pelo Evangelho, nós nos emocionamos e nos toca, e a gente pensa assim, estes homens, essas mulheres são super crentes, são super cristãos. Mas na verdade não, eles eram tão humanos quanto eu e você, tão falhos quanto eu e você. Talvez a diferença é que eles tenham, de forma muito solidificada, a palavra no coração. Essa esperança que a palavra traz no coração. Por isso sofreram, mantiveram a fé por amor a Cristo, por esta palavra que trouxe salvação à vida deles. Por isso hoje, no tempo que estamos vivendo, nós precisamos estar cada vez mais fortalecidos na palavra do Senhor. Por isso estudar doutrina. Doutrina é coisa de assembleiano, é coisa de pentecostal, é coisa de cristão. Eu citei semana passada o teólogo Meir Pierman. Meir se escreve M-Y-E-R. Teólogo pentecostal. A Valéria fez esse curso na década de 90, de teologia, com o pastor João de Oliveira e outros pastores ali na Matriz, onde eles deram também doutrinas bíblicas baseadas nesse livro que eu comentei. Então, por isso nós precisamos estudar a palavra do Senhor. E nós falamos semana passada, demos uma introdução, e aqui a gente vai relembrar o que é a doutrina bíblica, que nada mais é do que um ensino organizado, para que a gente entenda o que Deus quis nos mostrar. A doutrina bíblica nos mostra de maneira clara quem é Deus, como viver segundo a vontade dele, e o que nós devemos crer diante desse mundo. Nós precisamos conhecer Deus, e nós conhecemos através de doutrina bíblica. Doutrina, irmãos, assim de maneira muito prática, é como um motorista que compra um carro. O cara sabe dirigir, ele tem a carteira de motorista, ele comprou um carro. Mas se ele pegar aquele carro novo e sair dirigir e não se preocupar com alguns detalhes, logo, logo aquele carro vai dar problema. Então, o que ele tem que fazer quando ele compra o carro, sabendo ele dirigir? Ele tem que pegar o manual do carro, tem que olhar ali a pressão dos pneus que está no manual, qual é o tipo do óleo que você bota no carro que está no manual, qual é a distância do banco para o volante, para que caso o airbag acione, não mate o motorista, tem que estar numa distância correta. É isso, né, Ismael? Tu que é o cara do carro, né? São detalhes técnicos que estão no manual e que o motorista precisa conhecer para conseguir dirigir de forma adequada aquele veículo. Nós cristãos é a mesma coisa, nós sabemos que Deus existe, nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos que o Espírito Santo está conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Agora, se nós não lermos este manual que nos faz conhecer Deus mais e mais e mais, logo ali na frente a gente vai dar com a cara na parede. Portanto, nós precisamos de doutrina, nós precisamos de Bíblia. Não adianta, irmãos, ser um belo pregador. Não adianta ser um tremendo cantor, com uma voz maravilhosa. Não adianta usar o melhor terno, a melhor roupa. Não adianta nada disso se nós não conhecermos este manual plenamente, porque através deste manual de vida que nós temos, é que nós conhecemos verdadeiramente o nosso Salvador e entendemos o que Ele quer e tem para a nossa vida. Aleluia! Não é à toa que lá, longínquo século XVI, a Reforma criou somente a Escritura, um dos lemas da Reforma Protestante. Porque a Igreja Católica, anteriormente, você pega lá o mapa da Igreja Católica,
não vou dizer que anualmente, mas seguidamente eles criavam novos dogmas, novas fés, né, como crer na Maria, que não estavam na Bíblia. Né, e o povo não tinha acesso a esta palavra. Portanto, a reforma, com muita preocupação, colocou, olha, somente a Escritura é a nossa regra de fé. O que está ali nós cumprimos, o que não está, não tem choro. Então nós precisamos dominar este manual de vida. Por quê, irmãos? Porque Deus fala através dele. E talvez alguém possa pensar assim, como é que Deus fala através deste livro? E esse pensamento não é incomum. Se você pegar lá fora, na rua, a gente está falando de maneira geral, você vai encontrar pessoas que não acreditam que este livro é inspirado por Deus, não acreditam que este livro fala de um Deus de fato, que é um livro de historinha. Então alguém pode pensar, como é que um Deus pode falar com homens através deste livro? Com homens pecadores, com homens que tinham um abismo que separava Deus e a humanidade. Mas Deus fala através de um princípio chamado de princípio da acomodação. O que significa isso? Significa que Deus adapta o seu conhecimento, a sua divindade de uma forma que nós podemos entender. Foi assim quando Jesus usa as parábolas do Novo Testamento. Ele está adaptando a linguagem de uma forma que nós podemos compreender e entender. No caso, o povo daquela época. Portanto, a palavra de Deus escrita, registrada, clara para nós, é Deus falando para nós. E nós não podemos ter dúvida disso, meu irmão. A palavra de Deus é Deus falando conosco a cada dia. Não precisamos de nova revelação, não precisamos de nova profecia. Nós já temos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida de fé. Aleluia. Os reformadores colocaram o seguinte também: sabemos que Deus nos falou. Estamos plenamente convencidos de que os profetas não falaram de si próprios, mas que, como órgão do Espírito Santo, pronunciaram somente aquilo para o qual foram do céu comissionados a declarar. Portanto, toda esta palavra, os teólogos, os estudiosos lá do século XVI, XVII, já antes disso, na verdade, eles já tinham esse entendimento. Estes livros não foram simplesmente escritos por um pensamento, por uma vontade humana, por um escriba qualquer que se levantou um dia e resolveu canetear certas palavras, não, mas estes homens foram instrumentos de Deus para falar aquilo que do céu estava direcionado para a humanidade. Aleluia! E nós precisamos compreender isso e guardar a cada dia na nossa vida, porque o inimigo lá fora é rápido, ele é sagaz, ele tenta nos fazer separar dessa palavra, achar que ela é uma historinha, achar que ela não serve para nada, ou achar que ela é um livro de sorte. Meus irmãos, nós precisamos ler, compreender esta palavra a cada dia, para vivermos por fé e esperança no Senhor. Cada um de nós tem a sua verdade. Nós vivemos num tempo onde cada um de nós tem a sua verdade. Se você... eu já falei aqui, até a gente parou de ver, né? No Instagram tem um rapaz que anda pela rua e começa a perguntar para as pessoas se elas creem em Jesus, se elas creem em Deus. E tem as mais diversas respostas. Muitas creem em Deus, mas não creem em Jesus. Outras não creem em Deus, não creem em Jesus, e por aí vai. Creem que devem ser pessoas boas, não devem fazer o mal. Esse tipo de pensamento. Ou seja, cada um tem a sua verdade no tempo que nós estamos vivendo. Onde essa verdade ela está baseada muitas vezes em sentimento. Eu sinto que eu sou uma pessoa boa e, portanto, eu não preciso de uma salvação, eu não preciso desse livro. Eu nunca matei ninguém, eu nunca menti, eu nunca enganei, eu nunca levantei falso testemunho. Ou seja, a pessoa começa a colocar aquele pensamento, aquele sentimento que vem do coração,
porque é a sua verdade. Ela não aceita uma verdade superior, uma verdade universal, como falamos na semana passada, né? A revelação comum, né? Que há um Deus que criou todas as coisas, e no nosso íntimo, no nosso interior, nós entendemos isso. Apesar de estarmos obscurecidos pelo pecado, nós sabemos que há um Deus criador de todas as coisas. Mas, sabedores disso e obscurecidos pelo pecado, eles não sabem e não aceitam esta revelação especial, que é a palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida, que nos aponta Cristo como Salvador e Redentor de toda a humanidade. Aleluia! Portanto, nós temos que tomar cuidado. Opiniões pessoais, elas são tidas hoje como autoridade. Então, o que você mais tem hoje na internet é alguém ter que se tornar autoridade em determinado assunto. Eu entendo muito pouco de carro. Basicamente, eu sei dirigir. Agora, se eu quiser ir para a internet e fazer um vídeo, abrir o capô do carro, dizer, aqui é a vela, aqui é não sei o quê, aqui é a distribuição, aqui... Daqui a pouco já me marcam como uma autoridade num assunto de mecânica veicular, mesmo eu não sendo engenheiro, mecânico, não sendo nada, mas eu vou virar uma autoridade porque a opinião é válida, a verdade é líquida e a verdade pertence a cada pessoa. Mas, contudo, Pedro nos confronta com uma realidade absoluta. Ele está dizendo que esta escritura, que é a verdade, ela não foi escrita de forma alguma por mãos humanas, por intelecto humano, por autoridade humana, mas ela provém inteiramente do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fala isso, irmãos, de uma maneira tremenda. Se nós lemos aqui o capítulo 1, ele vem trazendo uma regressão, né? Onde ele coloca assim, do verso 1 ao 4, que Deus já falou tudo sobre a vida cristã. Verso 3 ali, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Ou seja, Deus já nos deu tudo sobre a vida cristã que nós precisamos saber. E ele continua, do verso 5 ao 11, ele fala sobre as virtudes de ser um cristão, né? E ele começa ali no verso 5, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança, e a temperança a paciência a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. E ele continua do 12 ao 15, a urgência da lembrança. Pedro sabia que ia morrer, e ele tinha urgência em salientar e lembrar este povo que este evangelho, que essas boas novas provinha do Senhor. No verso 12 ele diz, pelo que não deixei exortar-vos, sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Eu tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo hoje tem revelado, aleluia. Veja, meus irmãos, um homem piedoso, um homem que sabia das suas limitações, mas ele não estava se preocupando com nada além de salientar a este povo que eles precisavam crer nesta verdade que já havia sido anunciada por várias vezes a eles. Aleluia! E ele continua, versos 16 e 18. O evangelho não é mito. Verso 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo a fábulas artificialmente compradas, mas nós mesmos vimos a sua majestade.
Veja, irmãos, se nós lermos Pedro, nós lermos João, nós lermos Paulo, todos estes homens tiveram encontros com o Senhor, a ponto que eles falam, olha, eu vi, eu toquei, né, estes olhos viram, essas mãos tocaram. Queridos, nós precisamos nos apegar a esta palavra, mastigá-la com vontade, com desejo, sentindo este gosto que nos mostra o quão miseráveis e pecadores nós somos. Muitas vezes nós choramos com hinos, com poesias, com cânticos, e não tem nenhum problema nisso. Eu mesmo choro por tantas vezes, mas muitas vezes nós lemos a palavra, e o nosso coração é mais duro que uma rocha. Não entra, não bate, não quebra. Mas que esta palavra venha agir no nosso coração, na nossa vida, porque essa palavra é confiável, essa palavra é a verdade, essa palavra nos leva ao encontro com o Senhor, aleluia. E aqui no verso 21, vamos ler desde o 19, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em algum lugar, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não há interpretação particular neste livro, irmãos. Não há nova profecia, não há nova revelação, não há nada de novo debaixo do sol, senão a palavra que já está escrita e clara e anunciada aos nossos corações, como disse Pedro. Irmãos, nós temos engodos, nós temos enganos mundo afora. Se eu não me engano, na década de 80, nos Estados Unidos, houve uma seita chamada Janela do Céu, na Califórnia, onde a polícia recebe uma chamada um dia de manhã e diz, olha, está tendo algum problema numa mansão, assim, assado, tal rua, e a polícia vai lá e encontra mais de 30 pessoas mortas, vestidas com a mesma roupa branca, sapato, enfim, todas mortas, e todas haviam cometido suicídio, porque elas acreditavam, através de uma nova revelação, que Cristo estava vindo numa espaçonave, que abria a janela do céu, uma porta no céu, que Cristo iria vir, e que a forma deles irem com Jesus é morrer, era tirar a vida. Não muito distante disso, na década de 70, se não me engano, 60, 70, não lembro se na Colômbia ou Bolívia, algum país do norte da América do Sul, vários loucos também, de uma seita cristã, entre aspas, saíram dos Estados Unidos, vieram com uma fazenda, a seita do Jim Jones. Quem já ouviu falar do Jim Jones? E ele trouxe pessoas, crianças, adultos, jovens, para essa fazenda, mandou todo mundo tomar um suquinho, um remédio não, com produto químico, e todos morreram. E o pior, muito disso foi filmado, porque um deputado americano veio dos Estados Unidos, ele queria acabar com isso, mas não chegou a tempo. Chegou ali que já estavam algumas pessoas agonizando, outras a maioria já tinha morrido, e eles conseguiram filmar a situação. Centenas de pessoas morreram porque acreditaram em contos de fada, em fábulas, como Pedro está dizendo aqui. Nós precisamos simplesmente ler esta palavra, irmãos. Não podemos ir atrás de contos, de fábulas, de historinhas. Às vezes, na esquina da nossa casa, abre uma igrejola e fica contando historinha, fábula, histórias que não condizem com a Bíblia Sagrada. E nós vamos atrás. E nós corremos atrás, achando que o céu está descendo ali, o céu já desceu aqui. Homens inspirados por Deus escreveram essas palavras para que eu e você entendesse que o Jesus ressurreto nos salva e nos livra do pecado. Ora, eu quando saí, há mais de 25 anos atrás da igreja católica, apostólica, romana, me apontavam. Essa igreja prega o pecado, prega o engano. E hoje?
Muitas e muitas e muitas igrejas evangélicas pregando enganos talvez piores, se é que dá para criar uma gradação, né, de pecado, de coisas erradas, adorando homens, adorando rituais, adorando liturgias, adorando cantores. Enquanto Pedro está dizendo, não vai atrás de fábulas. Nós lemos semana passada lá em Mateus 24:35, virão cristos, virão falsos profetas, e se esses dias não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Eu não estou falando loucura, irmãos, está na Bíblia. Quantos cristos você conhece por aí, que não aguentam talvez sentar numa igreja como essa, ficar ouvindo a palavra e não, eu vou abrir o meu ministério, o meu ponto de pregação e lá eu vou desenvolver, porque eu tenho a nova revelação. Mas Pedro está dizendo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade humana. Ele está dizendo que não há brecha, não há quebra de regra, não há situação especial, ela nunca foi produzida por vontade, por pensamento, por ação humana. Agora Deus é tão bom, ele diz, olha, não foi produzida pela vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram. Ele usou homens santos de Deus para falar aquilo que era da vontade dele, não uma nova profecia, não uma nova promessa, mas aquilo que já era registrado, aquilo que já era conhecido. E foram movidos, eles foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Essa inspiração, irmãos, ela é verbal e plena. Deus é o autor de tudo, e o homem é simplesmente um instrumento. Mas o que nós vemos hoje em dia é o inverso. O homem se coloca como o autor, ele se coloca como acima de Deus, que ele sabe, ele viu, ele entende. Um anjo veio, um anjo falou. Como eu sempre cito, né? Aquele pastor de São Paulo, que saiu da Convenção Batista, Ed Renekiewicz, e ele afirma que a Bíblia tem que ser reinterpretada para acomodar os problemas sociais dessa época. Ora, se a Bíblia já não acomoda os problemas sociais desta época, então eu tenho que sair daqui, porque eu era um pobre, miserável, pecador, não tinha para onde ir, mas esta palavra me resgatou. Eu não preciso de um carinha com óculos, com cara de intelectual, dizendo que ele tem uma nova revelação. Não caia em fábulas, irmãos. Esse é um grande problema dos intelectuais hoje. Eles querem pegar Karl Marx, querem pegar filosofias humanas e dizer, olha, a Bíblia tem que se ajustar a essas filosofias para ser ouvida, senão não dá certo. Mas não vou entrar na política. Vamos abrir 2 Timóteo 3,16. Nós falamos semana passada, mas é bom lembrar. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ou seja, esta palavra, que ela é inspirada, ela nos ensina, ela responde às nossas perguntas, né? E ela corrige para nos instruir justamente. Você não precisa buscar respostas lá fora. Você não precisa buscar resposta com esses homens pagãos que se levantam com cara de profetas. Basta ler a Escritura que ela responde as perguntas necessárias para a tua vida. Voltando no 14, né, que eu também li semana passada, tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteiramente inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé
que há em Cristo Jesus vai na mesma linha do que Pedro está falando, que ele já havia ensinado, ele já havia admoestado, ou seja, estes homens de Deus estão falando que eles repetiam, que eles ensinavam de novo. Paulo, lá aos Filipenses, ele fala também: eu não vos canso de ensinar as mesmas coisas, porque é cuidado que tenho para vós. Portanto, esta palavra precisa ser repetida. Lida e repetida, lida e repetida. Se é Deus que fala, irmãos, a Escritura é a nossa autoridade. Não cabe a nós dizer: não, essa parte eu não quero, essa aqui a gente pode interpretar dessa maneira. Não cabe a nós. A Bíblia, ela não é um livro de conselho, ela não é um livro de sugestão. E eu vou novamente fazer crítica. Eu sei que muita gente gosta, mas cada um. O manazinho. A Bíblia não é um livro de sorte, irmãos. Eu vou tirar aqui o maná. Não é o que eu quero. Pum, tira outro. Não é o que eu quero. Toda palavra é a verdade. Toda palavra nos corrige. Toda ela. Seja para os dias bons, seja para os dias maus, seja no choro, na alegria. Toda palavra nos corrige. Ela não é uma nova filosofia também. Como tem lá o budismo, muita crente gosta de fazer a yoga. A gente não deve fazer yoga, irmãos. Nem vou entrar no mérito, a gente pode fazer um estudo depois só sobre essas filosofias orientais. Crente não tem que fazer yoga, faz bem para a minha coluna, não sei o quê. Olha, tem outras coisas que tu pode fazer que vai fazer bem também. Mas a Bíblia não é uma filosofia, onde eu vou crescer intelectualmente. Não, a Bíblia é a autoridade de Deus, é a palavra de Deus, é Deus falando aos nossos corações. Simples, de maneira clara. A Escritura carrega em si esta autoridade de Deus, e eu vou repetir isso, porque nós precisamos compreender que não passa por uma validação nossa. Eu não posso dizer: não, olha, essa passagem de Pedro eu aprovo. Não, essa passagem eu não aprovo. Não, a gente não tem autoridade para isso. É por isso que o manazinho não serve. Porque quando eu não gosto, eu deixo de lado. Eu estou negando a autoridade. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus, reinterpretar conforme a cultura. A cultura precisa ser influenciada por esta palavra e não o contrário. Eu falei agora desse pastor há pouco tempo. Ele quer reinterpretar conforme a cultura. Conforme aquilo que todos os meios sociais e midiáticos colocam, ele quer reinterpretar. Mas não, a Bíblia não pode ser reinterpretada conforme a cultura vigente. Bem pelo contrário, ela deve influenciar a cultura vigente. Por isso que o crente deve ser um instrumento de pregação lá fora, de culto público lá fora. Por isso nós falamos aqui que a vida comum é um culto a Deus, porque é lá fora que nós influenciamos a cultura, influenciamos governos, estados, sociedades, para o bem e para a honra da glória do Senhor. É simples, irmãos. E eu falo isso de maneira muito tranquila, porque eu pensava dessa forma também. Nós não podemos jogar nossas fichas num candidato cristão ou não cristão que simpatiza com a gente, simpatiza com o Evangelho. Não, nós temos que nos preocupar, de fato, lá fora, fazermos este culto público para que também este candidato venha a ser influenciado, que os seus colegas, os seus pares venham a ser influenciados e venham a trabalhar para o bem da sociedade. Nós precisamos mudar a mentalidade, de acordo com a palavra. Será que nós estamos nos submetendo à Bíblia? Ou nós selecionamos aquilo que nos agrada?
Nossa vida será que está sendo moldada pela palavra ou pelos nossos sentimentos? Eu vim no culto, eu senti, então tá bom. Se eu não senti, não tá bom. Se o pregador fez eu sentir, tá ótimo. Se ele não fez sentir, não tá bom. Irmãos, a nossa vida não pode ser regrada por momentos de euforia, por momentos de emoção. É como o drogado que usa droga, depois passa o efeito e ele vai lá para baixo. O crente ele tem que sair ali para fora, depois do culto, depois da palavra, depois de um momento de adoração, e ele sair alegre à noite, no outro dia, no dia seguinte, na semana toda, alegre, porque sabe que a palavra de Deus falou com ele, e ele anda em novidade de vida, porque ele entendeu, compreendeu o que a palavra fez na vida dele. Porque a palavra precisa nos confrontar. Se nós não formos confrontados todos os dias pela palavra, alguma coisa está errada, irmãos. Nós andamos em novidade de vida, buscamos a santificação a cada dia. Portanto, a cada dia esta palavra tem que nos confrontar e mostrar quão miseráveis e pecadores nós somos. Não há homem perfeito. Todos os dias essa palavra nos aponta como somos pecadores. Agora, para isso, nós precisamos ler esta palavra, compreender esta palavra. Vamos ler lá em João 5, 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Eu não querereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, e não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aleluia. Irmãos, essa palavra nos revela o Cristo ressurreto, o Cristo que salva, o Cristo que liberta. Se nós não lermos este manual de vida, nós não vamos conhecer este Cristo. E aí nós vamos seguir no pecado, nós vamos seguir cada dia errando, cada dia dando com a cara na parede, cada dia fazendo bobagens. Por quê? Porque nós não estamos lendo esta palavra, nós não estamos conhecendo Cristo. Nós queremos ouvir do pregador na internet, nós queremos ouvir do influenciador, nós queremos ouvir do pastor destacado, mas nós não queremos pegar essa palavra por 5, por 10 minutos e ler e conhecer o Cristo ressurreto. Se voltarmos lá em João, ali mesmo, capítulo 5, pegar desde o 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso, para que vós salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim.
Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque aquele que ele enviou não credes vós. E aí ele vem examinar, pois, as Escrituras. As Escrituras falam de Cristo, falam do amor de Deus, falam deste amor que deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. Portanto, vamos meditar, vamos ler as Escrituras a cada dia. Pai, abra a Escritura na tua casa para os teus filhos. Mãe, abra a Escritura para os teus filhos. Marido, leia com a sua esposa, leia a Escritura. Porque é a Escritura que vai nos livrar desses dias maus, que vai nos ajudar a passar por esses dias maus. O que está faltando hoje na nossa vida, irmãos, é ler essa Escritura. Ler este manual. Aleluia. Vamos lá em Hebreus. Hebreus 1. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é o resplendor da glória de Deus, e nós só sabemos isso pela Escritura. Nele habita toda a plenitude de Deus, e só sabemos isso pela Escritura. Se nós não cremos nesta Escritura, não tem por que estarmos aqui. Não tem por que dizermos que somos assembleanos. Irmãos, nós temos que nos libertar, em nome de Jesus, de toda a moralidade humana, de todo regramento religioso que nos prende como escravos a leis criadas por homens. Nós temos que nos libertar de histórias antigas, de histórias passadas. O que passou, passou. Nós temos que olhar para frente, para a cruz de Cristo, porque é o nosso ponto de fim, a cruz de Cristo. É como o peregrino que anda no deserto, que do Salmo 121 ao 134 nos salienta. O peregrino andava no deserto olhando para Jerusalém, porque ele sabia que era Jerusalém que ele deveria adorar. E nós olhamos para a cruz. Não olhe para a moralidade humana, para a religiosidade humana, para aquilo que os homens falam e fazem, mas olhamos para a cruz de Cristo e sabemos que devemos olhar para a cruz através desta palavra. Aleluia. Jesus disse, essas Escrituras testificam de mim. Muitos usam a Bíblia para motivação, irmãos, para autoajuda, né? Como tem o evangelho coach, né? O evangelho do treinador, onde, já falamos aqui também, né? Onde você pode ser melhor, pode viver melhor, Deus vai dar aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que você tem pedido, né? Mas não, a palavra de Deus não é para autoajuda, não é para prosperidade. Nós não podemos ignorar o centro dessa palavra que é Cristo. Essa palavra não é para nós encontrarmos alguma coisa para nós utilizarmos no dia a dia, para sermos abençoados materialmente no dia a dia. Essa palavra aponta a Cristo, e é este Cristo que nós precisamos, e é este Cristo que muda a nossa vida. Aleluia! Louvado seja Deus! É nessa Escritura que está a santidade de Deus. É essa Escritura que mostra o quão depravados nós somos. O quão pecador e miserável o homem é. Mas é ela também que mostra a redenção que há para este homem depravado. A redenção que há em Cristo Jesus. E que essa redenção é suficiente. Não precisa de teologia de prosperidade. Não precisa de nova profecia, de nova revelação. Ela é suficiente. Será que nós estamos lendo a Bíblia para conhecer a Deus, para conhecer a Cristo? Ou simplesmente para resolver problemas, irmãos? Vamos pensar nessa noite.
E não julgo ninguém aqui porque eu não conheço a vida pessoal. Mas pense comigo nessa noite. Será que nós abrimos, quando abrimos a palavra de Deus, para conhecer o Senhor, como está ali relatado em João? Palavras tão vivas, tão claras. Será que nós lemos buscando essa vivacidade, essa clareza, essa cristalidade da palavra do nosso coração, sabedores que nós somos pecadores, que nós precisamos dessa palavra? Ou se lemos para resolver problema? Porque quando nós entendemos que Cristo é o centro, então nós compreendemos o valor dessa escritura para a nossa vida. Vamos lá em Hebreus 4:12. Aleluia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a palavra de Deus ela não é passiva, ela tem movimento, ela tem ação. Se nós lermos esta palavra, ela vai entrar no nosso coração, ela vai nos dilacerar por dentro, mostrando o quão pecador nós somos, o quão miserável nós somos e quanto precisamos de Cristo. Essa palavra tem ação, tem atitude, tem movimento na nossa vida, mas para isso nós precisamos abrir o coração, aceitar que ela não é neutra, mas ela provém de Deus, e ela tem uma ação em nós de conversão, de restauração, de transformação, aleluia. Ela não pode ser uma palavra decorativa na nossa casa, decorativa na nossa família, decorativa na nossa religião, mas ela precisa ser uma palavra atuante no nosso coração, na nossa vida, aleluia. Aleluia, aleluia. Ela revela o coração do homem, ela produz fé e ela transforma a nossa vida. Quando foi a última vez que a palavra te confrontou com a verdade? Quando você lê a palavra, você está buscando transformação ou informação? Pensa nisso mesmo. 2 aplicações para nós, já vamos terminar. Pare de negociar com a palavra, é a primeira aplicação. Você não tem autoridade para ajustar a Bíblia à sua vida. E a sua vida deve se curvar à palavra. Não importa quem somos, não importa o nosso passado, o nosso presente, se somos destacados ou não na sociedade, não importa para onde estamos indo, mas a nossa vida tem que ser modelada pela palavra. Nós devemos nos curvar e ser modelados pela palavra. Tiago 1,22 diz: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pratica a palavra. Vive, para de mentir, para de enganar, para de perseguir, para de roubar, para de viver uma vida longe do caminho do Senhor. Mas essa noite olha para a cruz. Olha para a cruz de Cristo. Segunda aplicação, busca conhecer a Deus, não apenas se informar a respeito de Deus. Ler a Bíblia sem buscar a Deus é como olhar um mapa e nunca viajar. E a gente faz muito isso, né? Talvez um dia eu vá naquele lugar. Talvez um dia eu vou por essa estrada e vou chegar em tal lugar. E às vezes a gente nunca vai. Mas Jeremias diz lá no capítulo 9, versículo 23 e 24, bem resumido: mas se tu tem alguma coisa para te gloriar, te gloria nisso, em conhecer o Senhor. Então, se tu tem algo para te gloriar, te gloria em ler essa palavra. Foi o que o Leon falou aqui na reunião dos homens, que ele ensinou os filhos a ler por essa palavra.
Ele não deixou a professora no colégio ensinar, mas ele ensinou. E hoje ele se gloria, e várias vezes ele já falou isso, né, que ele ensinou os filhos a ler usando a Bíblia Sagrada. Se nós temos algo para nos gloriar na nossa vida, não é com o nosso canudo, não é com a nossa postura profissional, com o nosso destaque profissional, né? Se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, não, mas é porque nós conhecemos a Deus e manejamos bem esta palavra. Aleluia. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, ou como martelo que despedaça a rocha. Aleluia. Permita que a palavra te quebre nessa noite, Deus. Eu falei que às vezes o nosso coração é uma rocha. Mas permita que a palavra entre no teu coração, que quebre o teu coração, que quebre tudo aquilo que tu acha certo, tudo aquilo que você se orgulha, tudo aquilo que você tem como proveitoso aos olhos humanos. Mas peça para que a palavra do Senhor quebre todo o ídolo do teu coração, aleluia. Oh, louvado seja Deus. Do menor ao maior nesta noite, vamos pedir, irmãos, que a palavra mude, quebre o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos medos, as nossas ansiedades, que a palavra entre no nosso coração como faca de dois gumes e dilacere tudo que não presta, tudo que não provém do Senhor. Vamos nos colocar de pé e venha